A gente já começa esse vídeo com uma excelente notícia. Nada grave, não preocupa a lesão do lateral esquerdo Ayrton Lucas. Aliás, não foi nenhuma lesão, né? Ele sofreu uma pancada no joelho no último jogo contra o Fluminense, sábado no Maracanã, e depois, sozinho, ele pediu para ser substituído. Logo depois, a gente viu o Ayrton Lucas numa imagem que ele estava com uma bolsa de gelo no joelho. Bom, mas as últimas informações dão conta de que o jogador não preocupa para a sequência da temporada. Que bom, né? E o próximo jogo do Flamengo sendo só no próximo sábado, ele teria aí a semana inteira para se recuperar das dores, para treinar e estar à disposição do técnico Tite. Aliás, a gente vai precisar de todos os jogadores à disposição, porque a partir de agora serão jogos decisivos, né? Segundo jogo da semifinal do Carioca, aí teremos aí a final do campeonato. Ontem nós tivemos aí Vasco e Nova Iguaçu, um jogo muito movimentado. Olha, Nova Iguaçu era para ter vencido, hein? Quantas bolas na trave, o Laranjão da Baixada, não sei não, hein? Não dá para cravar o adversário da final não, hein? O Vasco pode se enrolar aí com o Nova Iguaçu. O jogo terminou ontem empatado, mas se a vitória fosse do Nova Iguaçu não seria nenhuma loucura. Bom, gente, que história é essa de John Arias no Flamengo? Rapaz, hoje eu acordei, quer dizer, nem consegui dormir durante essa madrugada, né, que a Rafaela não está deixando o papai dormir, mas é assim, é um processo natural, é o início, né? Apesar de ser a primeira filha, princesinha Rafaela tá dando um trabalho nesse início, mas a gente vai conseguir aí resolver tudo na medida do possível, é claro. Mas enquanto a gente não dorme, tem torcedor criando campanha pro John Arias no Flamengo. Como assim? Isso surgiu de onde, né? John Arias no Flamengo, existe essa possibilidade? Procede? Bom, vamos lá, por parte. A gente já começa essa informação negando a possibilidade do John Arias se transferir para o Flamengo. Ô, Rafa, você está dizendo então que é impossível o John Arias ir para o Flamengo? Não. No futebol não existe um impossível, né? Existe até o improvável e tudo mais. Mas aqui o que acontece é o seguinte. Primeiro detalhe de tudo, o Flamengo não apresentou proposta ao Fluminense e não teve nenhum contato ao atleta. O Fluminense não vai negociar jogador com o Flamengo. Gente, atenção. Tivemos aí o exemplo do Pedro. Quando o Pedro estava no Fluminense, o Flamengo tentou, e aí o Fluminense não quis, deu o Pedro praticamente à Fiorentina, e o Flamengo teve que ir na Europa em busca do atacante. Então, o Mário, ele tem até uma boa relação com o Landim, tem essa questão aí do Maracanã, né? Que eles administram o Maracanã, mas o Fluminense não vai negociar nenhum jogador com o Flamengo. Isso é um ponto. O segundo ponto é que o tricolor carioca detém aí 50% dos direitos e pode dizer não a qualquer proposta. Inclusive, eles recusaram uma proposta gigantesca de 12 milhões de euros, 65 milhões e 400 mil reais do Zenit, né, que tentou aí a contratação do John Arias, que na minha opinião é um dos principais jogadores do Fluminense. Gosto muito do futebol do Arias, é um jogador veloz, é um driblador, mas que não tem nada, gente. Inventaram essa história simplesmente. Não procede, não existe, não tem fundamento, tá? Se acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente vem aqui e informa ao torcedor rubro-negro, mas é bom a gente não alimentar a esperança, né? Então, é até uma questão da gente vir aqui e trazer a verdade, porque tem muita, mas muita gente, muitas páginas, né? Muitos jornais, a rede social só se fala nisso, né? John Arias no Flamengo. Agora que o Flamengo do Tite não sofre gols há 10 jogos. Verdade. O Flamengo do Tite igualou o recorde do Flamengo do Zico no fim dos anos 70. 10 jogos sem sofrer gols.
É um Flamengo avassalador. Quando começa... É um Flamengo que vem atropelando. Também está disputando a Champions League? É o quê? Está disputando a Champions League, a Premier League, alguma coisa? Ué, deixa eu te falar uma coisa. Avassalador? Meu, Começa assim, pelo amor de Nova Iguaçu no cara. Não me interessa o que tá jogando. Me interessa que não perde o Flamengo do Tite, tá? Com o Tite e com o time principal, só empatou um jogo, que foi contra o Vasco. O resto só vitória. Que coisa. Só vitória. E sem sofrer gols. No tempo do desafio ao Galo, ele seria o Galo, né? E é mais ou menos do mesmo nível. O Campeonato Carioca, o desafio ao Galo, que era um grande torneio de várzea que tinha aqui em São Paulo, era maravilhoso. O Galo, ele ia ficando. O Flamengo... Agora, do Galo. é claro que a gente brinca, né? essa é a resenha, é a bola. Mas é impressionante o que esse Flamengo começa fazendo nesse ano. Ah, pilhado, mas é Campeonato Carioca, tá bom. Mas o Flamengo enfrentou o atual campeão da Libertadores, venceu e não sofreu gols, o Fluminense. Enfrentou o atual clube, que é o segundo no ranking de mais gastos com contratações, que é o Botafogo. Primeiro é o Flamengo com 158 milhões de reais, o Botafogo 131 milhões de reais. O talão de cheque do Textor é um negócio poderoso. Ué, tá bom, mas contratou. Pois é. A maior contratação da história do futebol brasileiro foi feita com o Luiz Henrique aí pelo Botafogo. E enfrentou o Vasco, que virou SAF, que também se reforçou muito e que é o quarto clube que mais gastou, depois do Corinthians, nessa janela de transferência. Eu sei que é impressionante, mas o ranking é Flamengo, Botafogo, Corinthians e Vasco. E o Flamengo enfrentou aí todos os clássicos do Campeonato Carioca e não sofreu gols, Piperno. E se você juntar a qualidade hoje do Botafogo, Corinthians e Vasco, eu vou te contar um negócio, hein? Então contrataram mal, você está dizendo? Bom, até agora, né? Mas veja, eu acho o seguinte, por mais que a gente possa debochar de alguma empolgação do torcedor, legítima, por sinal, assim, o mais honesto é você comparar o que o Flamengo faz hoje com aquilo que ele fazia nas edições anteriores de Campeonato Carioca. Então, é evidente que hoje o Flamengo é muito melhor. E a gente tem chamado a atenção para isso, né? O Tite, ele vai resolvendo algumas questões pontuais que já tinham se tornado aí recorrentes no Flamengo, por exemplo, uma fragilidade defensiva, e o resto lá na frente. O Flamengo tem qualidade individual de sobra para resolver, desde que o técnico não atrapalhe muito. Todos os jogadores do Flamengo de frente são de ótimo nível. Acho até que o Luiz Araújo um pouquinho abaixo, mas ok, também não compromete. Mas o fato é que o Flamengo tem um monte de talentos aí, muita gente talentosa do meio para frente, e lá atrás faltava organização, e o Tite trouxe isso. Então, o Tite resolveu, o Tite está arrumando onde o Flamengo era vulnerável e mantendo aquilo que o time tinha de melhor, que é a criatividade à frente. Então, virou um arrastão nesse Campeonato Carioca. Eu acho que vai ganhar com o pé nas costas. Flamengo, não me surpreenderia se ganhar todos os jogos até o final do campeonato. Até porque ele vai pegar um Fluminense já, enfim, quase que nocauteado, e depois Nova Iguaçu e Vasco da Gama, convenhamos, né? Até o Corinthians, se fosse jogar o Campeonato Carioca, talvez chegasse à semifinal, né? Calma também aí com esse teu fanatismo regionalista aí. E aí também não. Escuta. Os 4 grandes do Rio hoje, o Botafogo brigou pelo título brasileiro, foi um papelão. Mas brigou pelo título brasileiro quase até o final. Fluminense é o atual campeão da Libertadores. 4 grandes o Flamengo são equivalentes, mais ou menos. Então pronto, e aí você vai falar que o Corinthians poderia ganhar o Carioca. O que eu estou te falando é que fora os 4 grandões, o Campeonato Paulista tem 7 times de Série B. Ah, tá. Então aí é mais complicado. E o Corinthians perdeu para 4 times de Série B. O Corinthians é a alegria da turma da Série B. Então, como no Rio de Janeiro não tem time de Série B, se o Corinthians fosse jogar o Campeonato Carioca, fala, opa, agora é com a gente, porque aqui não tem Série B para atrapalhar, né? Bruninho, meu querido amigo. Pois não. Vamos lá. O Flamengo chegou à sua 7ª vitória seguida na temporada. Além disso, a equipe igualou essa sequência que eu falei, sem sofrer gols em 10 jogos, que foi da geração do Zico no final dos anos 70. O que mais impressiona esse Flamengo do Tite? Porque o Flamengo do ano passado eu cansava de falar aqui,
Time sem vergonha, time acomodado, time que não corre, time sem raça, time que não joga pelo treinador. É um novo Flamengo, né, Bruno? É um time organizado, um time que sofre muito pouco. Essa é a principal mudança do ano passado, que ano passado o Flamengo tomava gol muito fácil. O Flamengo tomava gol em praticamente todos os jogos, alguns de goleada, né? Ontem o Mauro falou aqui, lembrou os 3 do Cuiabá, 4 do Bragantino, tomou 2 do Maringá na Copa do Brasil, depois ganhou de 8, mas mesmo no jogo que ganhou de 8, tomou 2 também, acho que foi 8-2 aquele jogo. Foi. Então é um time que tomava gol quase todo jogo, 4 do Fluminense na final, do Carioca, então, era um time que tomava gol quase todo jogo e em alguns jogos tomava 3, 4 gols, o que não é normal para o nível do time do Flamengo, que é um elenco muito forte. Com o Tite isso está muito, muito bem organizado, então hoje é um time que praticamente não toma gol e sofre pouco, isso foi evoluindo, porque teve jogo que não tomou gol e sofreu, mas agora o goleiro trabalha muito pouco, o Rossi trabalha muito pouco, isso é uma marca dos times do Tite que ele conseguiu já colocar no Flamengo e tem muitos jogadores bons ali, de qualidade, o elenco também está bem organizado para atacar, né? O Tite evoluiu muito nesse ponto já há alguns anos, desde a última passagem pelo Corinthians, então é um time que vai ser muito forte. O Flamengo, ele só não é tão regular que uma coisa que a gente fala aqui toda hora é a verdade. Palmeiras e Flamengo nos últimos anos ganharam mais ou menos os mesmos títulos. Mas as trajetórias, elas são diferentes, apesar de que o resultado final é parecido. Mas as trajetórias são diferentes. O Palmeiras tem menos momentos de instabilidade do que o Flamengo. O Palmeiras, ele é regular ali. Vai na mesma batida ali. Aí ganha, perde, acontece. Perde pouco, mas perdeu pro Boca, mas foi campeão brasileiro. Claro que o Palmeiras não ganha tudo, mas dificilmente ele tem uma instabilidade tão grande. O Flamengo, ele tem, nesses últimos anos, alguns momentos de uma loucura total, assim, de que ele toma goleada e perde para time fraco. E alguns momentos, assim, brilhantes. Aqueles meses com o Dorival Júnior, o Flamengo teve alguns momentos que ele apresentou um futebol brilhante. Até com o Renato Gaúcho. O Renato, no começo. Como que ele chegou. Então, o Flamengo ele tem mais essas oscilações. Com o Tite, eu acho que não vai ter essas oscilações. Pode até não ter, assim, um pico, né? Tem o pico e a média. A média vai ser boa. Pode até não ter o pico que teve com o próprio Renato, quando meteu goleada de 5 no Bahia, que você lembrou bem, meteu goleada no Olímpia, no Defensa e Justiça. O pico que teve com o Dorival, mas também não vai ter a queda. Com o Renato teve uma queda no fim. Com o Dorival, depois que ganhou os títulos, até nas finais não jogou tão bem. Com o Tite, a média vai ser sempre boa. Talvez não tenha aquele pico de encanto, de brilhante. Vai ter alguns jogos que ele vai fazer muito, que vai até ter um certo encantamento. Mas a média vai ser boa, acho que o tempo inteiro. A gente tá falando, né, sobre... Boa tarde, abençoadas e abençoados. Venham assistir e conferir, galera, as principais notícias do nosso Flamengo. O mercadão do Mengão está muito agitado. Já chega deixando seu like humilde. Se inscreva no canal, só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo. É de graça, não paga nada. E me diga a cidade que vocês moram pra mim responder geral. Após o clássico do último final de semana, torcedores do rubro-negro carioca começaram a agitar as redes sociais pedindo pela contratação do atleta John Arias do Fluminense, que faz uma função considerada carente no Flamengo. É isso mesmo, galera. John Arias é o grande ponta-direita que o Tite vem pedindo ao Landim diariamente. O John Arias defende as cores do Fluminense desde 2021, entretanto, foi a partir do ano seguinte em que o colombiano despontou e se tornou um dos principais jogadores do país. Além dos pedidos da torcida, nas últimas horas, muito se fala também sobre um possível interesse do Flamengo. Então, nação, até o momento não tem nada, mas o Flamengo vai em busca dessa contratação. Vale lembrar que o Fluminense não gosta e não quer negociar com o Flamengo, mas o dinheiro fala mais alto. Essa que é a verdade. Se o Flamengo acha que ia oferecer pelo menos 15 milhões de euros por esse baita jogador, eu acho que sai negócio. Vamos aguardar até a próxima janela e ver se realmente o Fluminense vende para o Flamengo. Vocês concordam? Eu acho que se algum clube da Europa quisesse esse jogador, já teria vindo aqui, oferecia 20 milhões pelo John Arias e já teria levado. Então até agora não chegou ninguém. Se o Flamengo realmente quiser o jogador, tem que colocar o dinheiro na mesa e tem que botar um valor alto, porque o John Arias vale, é um jogador jovem, polivalente, sabe, ponta direita que o Tite vem sempre pedindo, dá assistência, faz gols, dribla todos os adversários, tem muita velocidade, enfim, é um jogador completo. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso aqui no Flamengo. Então é isso, galera, tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus.